Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre interface ou interface, como vocês queiram, né? De maneira bem simples para ver se fica bem entendido aí pro pessoal. O que acontece? Eu tô aqui com um programinha relacionado a animais. Então, o caso é o seguinte: imagine a seguinte situação, onde o seu filho ele tem um animal de estimação. E aí você fez um programinha para esse animal de estimação que ele, no caso, é um cachorro, né? Então, como é que foi feito isso? Eu tenho aqui uma interface de animal. E aí, eu criei alguns métodos aqui para ter algumas funcionalidades ou algumas informações desse animal. No caso, que é um cachorro. Mas eu criei uma interface do tipo animal. E aí eu criei um método, nome, idade, sexo, se ele anda, se ele emite um som. E aí eu mando retornar desse método a própria interface, tá vendo? Eu não retorno uma string, né, no caso do nome, ou poderia retornar o inteiro da idade, e assim sucessivamente. Mas eu retorno a própria interface. Por que disso? Porque lá na frente eu consigo chamar os métodos encadeados, um após o outro, né? E como é que eu faço para implementar esse cachorro, no caso, né, esse animalzinho de estimação dele? Então aqui eu fiz uma interface que vai ter esses métodos. A interface é um contrato, né? Todo mundo que vai implementar essa interface é obrigatoriamente ter que implementar todos esses métodos. Então aqui, ó, eu tenho a interface e eu tenho aqui os implements, né? Que são as classes que vão implementar aquela interface. Então aqui eu tenho uma classe chamada cachorro, né? E ela é uma classe e ela implementa uma interface. E qual a interface que ela está implementando? A interface animal. E implicitamente a gente é obrigado a declarar aqui essa interface de object, que é uma interface do próprio Delphi, que ele trabalha com os contadores de referência para poder liberar as instâncias da memória automático, né? Ele faz um garbage collection para a gente, né? Então a gente não precisa se preocupar em destruir as variáveis quando elas implementam uma interface. Então aqui nessa classe eu tenho um construtor privado, eu tenho o destrutor, que é público, eu tenho a inicialização dela, né, que é essa function new, mas que pode ser qualquer nome, né? Por padrão aí o pessoal tem adotado chamar o nome dessa função de new, mas poderia ser qualquer nome, né? Ela é uma class function porque eu posso instanciar ela direto, né? Posso chamar esse método direto sem instanciar essa classe. E esse new que chama o create. E ele retorna a própria interface. Então, tá vendo? Eu estou na classe cachorro, mas todos os métodos, ó, ele retorna a própria interface. E esses métodos que estão aqui são os mesmos métodos que estão aqui. Eu sou obrigado a ter que implementar eles aqui, senão o sistema não compila. Então, se eu chegar aqui na classe e travar aqui, ó, e mandar compilar, ele vai me retornar um erro. Tá vendo? Ele vai dizer, ó, que o método nome, ó, aqui embaixo, ó, o método nome não está implementado. Por quê? Porque eu sou obrigado a implementar todos os métodos que estão dentro da interface. Então vamos lá. Como é que eu implementei, né? O que eu fiz, na verdade? Em cada um desses métodos, eu apenas coloquei para exibir um show message, né? Para ficar fácil o entendimento, eu mandei exibir um show message. Então, o que acontece? Quando eu chamo o método nome, eu dou uma mensagem. Nome, qual é o nome do cachorro? No caso aqui, o nome do cachorro é derrota, né? Então ele vai dar uma mensagem dizendo que o nome é derrota, só que a função, ela tem que ter um retorno que é do tipo interface. Então o meu result aqui, eu tenho que devolver alguém para ele que implementa ou que seja essa interface. Nesse caso aqui, eu devolvo self, porque self é a própria classe cachorro. Como a própria classe cachorro implementa uma interface, eu posso retornar essa classe para o método, né? Então, todos os métodos que eu vou usar aqui, eu vou dar um result self, porque eu estou retornando a própria classe que está instanciada no momento.
Então, no nome, eu digo qual é o nome. Na idade, eu faço a mesma coisa. A idade dele, ele tem 5 anos. O sexo dele é masculino. Ele anda? Sim, ele anda. Tem 4 patas. Emite som? Sim, emite som. Ele late. Beleza? E aí, lá na view, lá no meu programinha, o que eu tenho aqui? Eu botei um botão para cada um daqueles métodos. Então, para cada um botão desse, eu vou chamar o método. E esse primeiro botão eu chamo todos os métodos ao mesmo tempo, encadeado. Para fazer isso, eu comecei fazendo o seguinte. Eu vim aqui, eu declarei uma variável animal do tipo da interface animal. Eu não declaro a variável do tipo da classe, né? As boas práticas diz, não programe para uma classe, programe para uma interface. Apesar de eu ter a classe cachorro aqui e a interface animal, eu declaro a variável do tipo animal, não do tipo cachorro. Declarei a minha variável. No onCreate, quando eu crio o formulário, o que eu faço? Eu pego essa variável e instancio a classe cachorro. Só que aqui ó, eu passo a instância de cachorro para dentro da variável animal. Né? É como se fosse assim, o animal é o mais abstrato e o cachorro é o mais concreto. Então o animal pode receber um cachorro, né? Porque o cachorro implementa animal. Então, a partir do momento que essa variável está instanciada, eu consigo pegar todos aqueles métodos que foram implementados, né? Então, aqui ó, no nome, ó, basta eu chamar ó, animal.nome. Se eu der um Ctrl espaço aqui, ó, ele me retorna, ele me lista, na verdade, todos os métodos que eu implementei. Ó. E olha qual é o retorno dele. Ó. Todos os retornos dele é do tipo animal. Ó. Todos os métodos, ó, o retorno é do tipo animal. Então, aqui no nome eu coloquei o fanimal.nome, na idade fanimal.idade, ponto sexo, se ele anda, se emite som, e aqui instanciei a classe. E o todos, o que eu fiz? Eu chamo a variável fAnimal e aí eu dou um ponto nome, ele vai passar no método nome. Em seguida eu dou um ponto idade, ele vai passar na idade, ponto sexo, ponto anda, ponto emite som. Eu tá vendo? Eu estou chamando os métodos encadeados, um atrás do outro. Por que disso? Porque quando eu dou um ponto aqui no nome, o que ele faz? Ele me lista os outros métodos. Por quê? Porque o retorno é do tipo animal. Tá vendo? É do tipo interface, então ele me retorna todos os métodos novamente. Eu posso ir chamando um atrás do outro, né? Por isso que a gente fala, chama de programação funcional, porque esses métodos aqui são as funções e eu consigo encadear uma atrás da outra. Eu só consigo fazer isso porque o retorno desses métodos é do mesmo tipo da interface, não da classe. Deixa eu compilar aqui para vocês verem como é que ficou. Ó. Então, se eu clicar aqui ó, no botão nome, ele me dá o show mesmo. O nome dele é Derrota. Quantos anos? Ele tem 5 anos. Qual sexo? É masculino. Ele anda? Ele anda, tem 4 patas. Ele emite som? Sim, ele late. Muito legal, né? E aí começa você ganhar algumas facilidades. Por exemplo, se eu fechar a tela aqui, ó, eu não destruí variável, eu só criei. Ele não me dá um memory leak. Por quê? Mesmo que aqui, ó, eu já coloquei para ele me mostrar os erros, né? Eu já botei aqui o report memory leak. Mas por que ele não me dá erro? Porque a variável animal é do tipo interface, não é do tipo classe, né? Tá vendo? Ela é do tipo interface. Então no destroy do formulário eu não preciso destruir essa variável. E aí agora que vamos começar o entendimento. Bom, eu tenho uma interface animal e eu tenho uma classe cachorro, certo? Mas se meu filho chegasse para mim e falasse agora assim, ó, papai, agora eu não quero cachorro não, eu quero agora um gato. Sendo que eu programei já o sistema tudo voltado para cachorro. Se eu estivesse trabalhando com a classe, né, diretamente aqui, o tcachorro, eu teria que reescrever todos os métodos, né, no meu programa que já está funcionando, né? Eu ia ter que criar uma nova classe e
escrever todos esse método e eu teria que mudar o programa aqui no formulário principal. Só que como eu estou trabalhando com interface, o que eu posso fazer? Vou pegar aqui essa classe, ó. Vou dar para agilizar, vou dar um Ctrl C aqui, ó, File New. Vou criar uma nova classe, vou colar aqui, só para a gente ganhar tempo. E vou renomear agora de cachorro. Essa classe agora aqui, ela vai ser uma classe que vai representar o animal gato. Opa, peraí. Gato. Certo, deixa eu salvar aqui. Vamos salvar. Implemente. Vamos lá. Implemente. Ponto. Em vez de ser um cachorro, agora vai ser um gato. Salvei. Agora eu tenho a classe cachorro e tenho a classe gato. E aí agora eu vou implementar aqui, ó. Como é que é o nome do gato? O nome do gato é miojo. Ele é masculino, mesma coisa. Vamos lá, vamos pegar aqui a idade do gato. O gato tem 3 anos. O sexo já está aqui, masculino. Ele anda. Sim, ele anda, também tem 4 patas. E ele emite som? Sim. Ele late? Não. Ele mia. Agora eu tenho duas classes. Eu tenho a classe cachorro e tenho a classe gato. As duas classes, elas implementam a interface. Agora aqui, ó, olha a facilidade. Eu já tenho a chamada na variável animal para todos os métodos. Eu não vou precisar fazer if cachorro, ou if gato, ou if passarinho, qualquer animal, eu não preciso fazer esses ifs. Basta eu só instanciar a classe que eu vou trabalhar. Aqui não estou instanciando animal. Agora, em vez de eu instanciar animal, eu vou instanciar a classe gato. Ele vai dizer que não está adicionado. Vamos mandar ele adicionar para a gente lá na uses. Agora eu estou trabalhando com a classe gato. Se eu compilar, olha que bacana. Eu não precisei mudar método nenhum. Tá vendo? Todos esses métodos vão funcionar. Como é que é o nome do gato? Ah, é miojo. Tá vendo? Qual a idade do gato? 3 anos. O sexo é masculino. Ele anda? Anda, tem 4 patas. Emite som? Sim, ele mia. Viu a facilidade? Imagina, o seu programa está todo pronto, você não precisou reescrever nenhuma linha de código na tua lógica, nem nada. Você simplesmente trocou a instância da classe. A interface continua sendo animal e eu apenas implementei diferente, um outro comportamento. Trazendo para a nossa realidade, seria algo parecido com a seguinte situação. Imagine que você está usando o componente FireDAC e você vai descobrir que daqui a alguns anos o FireDAC vai deixar de ser atualizado, né? Vai paralisar. Só que você já fez o teu programa todo com FireDAC. Aí agora que vem, e o trabalho agora para você migrar para outro componente. Assim como a maioria das pessoas tem problema para migrar do BDE para o FireDAC, ou para o Zeus, ou para o Unidac. Imagine se a pessoa que tivesse desenvolvido tivesse criado uma interface para esses componentes e utilizar as classes para cada um desses componentes, né? Então eu teria uma classe que representaria uma interface para representar o connection, né? E eu teria uma interface para representar as queries. E aí eu tenho uma classe do FireDAC para conexão e tenho a classe do Zeus para conexão. Na hora de eu programar, eu programo declarando a interface, certo? Então, se eu quiser usar o Zeus, eu só vou lá e instancio a classe do Zeus. Tá tudo funcionando. Ah, não quero usar o Zeus, agora eu quero usar o FireDAC. Bastaria em um lugar só eu trocar a instância. Eu não quero mais instanciar o Zeus, eu quero instanciar agora o FireDAC. Todos os outros comportamentos já vai funcionar automático, porque você programou
voltado para uma interface, entendeu? Então, assim, fica muito legal e ficou bem simples de entender, né? Então, a gente tem uma interface aqui animal e eu tenho uma classe que implementa essa interface animal. Então, eu tenho uma classe para gato, uma classe para cachorro, uma classe para passarinho e assim sucessivamente. E aí eu programo o comportamento em cada uma das classes, mas na hora da utilização eu utilizo a interface. E aí eu nem me preocupo em destruir os objetos, porque o próprio Delphi vai fazer isso pra gente. Eu só me preocupo em instanciar, utilizar e depois o próprio Delphi destrói. Beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Espero que tenha ficado bem claro para vocês aí. Um abraço.